Nesse primeiro programa, transmitido pela Rádio Crônica e Arte, que depois irá para a coluna do jornal Crônica e Arte, nós conversamos com Valdemar Doria Neto, colunista e jornalista desse site, sobre questões como o fetiche da prisão no Brasil, como o tribunal do júri e questões penais em geral. Acompanhem essa entrevista imperdível com o colunista, jornalista e advogado Valdemar Doria Neto. Valdemar, nós temos aqui no Brasil hoje, a gente fala de Brasil porque a gente mora aqui, algumas manias da população meio estranhas. Por exemplo, quando alguém comete algum crime, a população já acha que a pessoa está condenada e não quer que ela saia da cadeia de jeito nenhum. Quando ela sai, é um descalabro, inclusive de pessoas como jornalistas, que deveriam saber um pouco mais, políticos. Como você vê isso? Anthony, em primeiro lugar, eu acho que existe, por parte da sociedade, um anseio imenso de prisão. E não é tudo que se prende. Vamos lá. Existe prisão flagrante, existe prisão preventiva, existe prisão provisória, existe prisão, vários tipos de prisões. Cada elas tem um tempo e um modo de ser. Se não for feito daquela forma, a prisão ela vai ser ilegal. E aí, por isso que está tendo audiência de custódia, porque que está soltando a maioria das pessoas, porque as prisões não são legais. A audiência de custódia, ela é uma inovação de 2 anos mais ou menos para cá, aproximadamente 2 anos para cá. Antes, quando alguém era preso em flagrante, o auto de prisão em flagrante tinha que ir para o promotor e para o juiz para ser convalidado ou não. Quer dizer, é praticamente a mesma coisa. O que muda e o que adianta ter essa audiência de custódia ou não? Quer dizer, o modo antigo, que era em 24 horas ir até o promotor e o juiz, e agora ter audiência de custódia, o que mudou? No meu ponto de vista, nada. Mas a audiência de custódia, eu sou totalmente contra. Porque se a polícia pegou uma determinada pessoa e a levou até a delegacia para responder um processo, deixa ela fazer, até ir na mão do promotor. Indo na mão do promotor, o promotor vai dizer se abre ou não uma denúncia e o juiz vai concordar ou não também com essa denúncia do promotor. E aí, ou tranca-se a ação penal e acaba-se o processo. Sim, mas antigamente já não tinha audiência de custódia, mas já era assim, em 24 horas o promotor tinha que falar e o juiz tinha que falar. E funcionava mais fácil porque o preso não tinha que ser levado até o juízo? Era bem mais prático, porque o preso ia até lá, às vezes não fez nada, vai ser liberado e o povo inteiro clamando pela prisão dele. A troco do quê? E tem até políticos, não vamos falar aqui o nome de um ou de outro, que também está indo na onda do povo de achar que a pessoa tem que ficar presa, tem que ficar preso. Isso é um erro? Eu acredito que sim. Porque que conhecimento jurídico tem o político para achar ou desachar alguma coisa jurídica? Não tem nenhum. Ele não tendo conhecimento jurídico, então ele não tem que falar nada. Agora, se for uma outra pessoa com conhecimento jurídico, aí eu fico quieto. Bom, e essa sanha de condenação a gente vê muito também na mão de jornalistas, né? Eles que incitam a população a pedir a prisão
E por um outro lado também, quando tem alguém que já cumpriu pena e vai sair em regime aberto ou semiaberto, a imprensa é a primeira a falar que é um absurdo a pessoa sair da cadeia. Ou quando vai ser libertado porque acabou a sentença, o prazo de sentença, os jornalistas são os primeiros a começar a gritar que está errado, que fulano foi libertado, que fulano vai cumprir a prisão domiciliar. O que tem de errado nisso, o que tem de certo? O que tem mais de errado nisso é a falta do conhecimento do jornalista. Por quê? Porque o jornalista não sabe que, às vezes, na lei, existe uma palavra chamada progressão da pena. A pena está na lei e, quando o juiz dá uma sentença, a pena progride. Ou seja, passado determinado período, você vai ter direito ao regime semiaberto, depois ao aberto. Então, com isso, é obrigação do Estado soltar réu se ele cumpriu os requisitos da lei. E por que essa sanha em querer que o réu fique preso? Aliás, tem uma coisa muito curiosa. Eu já notei também que quando alguém comete um crime porque ele tem algum problema mental, a população é a primeira a falar que se ele for internado, ele não vai cumprir pena. Então ele não pode ser considerado louco porque ele tem que cumprir pena. E aí, quando a pessoa não é considerada louca e cumpre pena e sai, eles acham ruim. Como se uma pessoa que fosse internada estaria isento de pena e estaria isento de qualquer punição. Tudo bem, não tem punição, mas a pessoa está presa num manicômio. Quer dizer, como que funciona isso? Nesse caso específico, é muito difícil, ainda mais um juiz dar uma sentença no caso desse. Às vezes tem uma pessoa que é boa, mas ao mesmo tempo tem determinadas épocas do dia que ela não está boa. Então são semiloucos. Então é muito difícil, por isso existe o psiquiatra forense, o psicólogo forense, para ver se detectam se essa pessoa que cometeu um pseudo-crime, se ela realmente é louca, para realmente ser internada. E ela sendo internada, é muito pior a internação do que a própria prisão. Mas se ela é internada, o povo acha que não houve punição, que houve que nem eles têm essa mania de falar que houve impunidade. Se ela é internada, houve impunidade? Não, claro que não. O que é impunidade, afinal? A impunidade é a pessoa cometer um delito e esse delito, a justiça fazer que nada aconteceu, que não houve o delito, sendo que houve. Aí é impunidade. Mas se a justiça se mexe e vê que a pessoa é louca e interna, não tem impunidade? Não. Mas o próprio manicômio judiciário. Sim, não, mas... ele vai ficar detido. Não, mas houve uma impunidade, então? Não, de jeito nenhum. Porque ele vai pagar a sua pena de uma forma diferente, mas num manicômio judiciário. É um local específico para tanto. Tem gente que fala sempre em reformar, que o nosso Código Penal é velho, é antigo, precisa de reforma. Precisa de reforma? Cada vez tem mais leis. Cada vez tem mais problema para resolver. Agora, eles estão querendo tirar todo mundo da cadeia, que eu vejo. Gente que cometeu delitos, pode ser pequeno, grande, médio ou pequeno. Não importa o tamanho. Só que se a pessoa fez, ela tem que arcar com as consequências da vida. Ou seja, pagar pelos seus atos.
Essa onda de violência é só essa falta de legislação moderna, tudo? Ou também é uma sociedade desorganizada que precisaria se organizar melhor, criar um sistema de vida onde as pessoas fiquem mais calmas, onde as pessoas fiquem mais, assim, respeitem mais o bem comum, respeitem mais o dia a dia de uma sociedade? É uma coisa muito difícil, porque você está falando em sociedade. Sociedade, ela é muito abstrata você falar. A sociedade em si, ela já peca só no andar, ela já está pecando. Agora, a sociedade civil nossa, ela é muito controversa. Qualquer coisa nós estamos cometendo algum ato ilícito. Então, se nós não dermos um basta, não fizermos uma educação mais rígida, não tivermos mais policiais, não vemos mais para educação, saúde, se a gente não procurar por esse lado, a gente vai tropeçar e não vai a lugar nenhum. E também é o seguinte, nós temos uma sociedade que, infelizmente, nós vemos como se a falta de regra fosse o correto. Então as pessoas saem alopradas, elas têm que dançar a esmo, elas têm que ir na balada. Até que ponto isso prejudica também e acaba causando mais possibilidade de crime? O dia a dia do brasileiro está muito agitado, principalmente nas cidades como Ribeirão Preto, Campinas, São Bernardo, Santo André. Essas cidades grandes são muito agitadas e o delito é de manhã, tarde e à noite. Então é muito difícil. Agora, do ponto de vista brasileiro, você pode notar que o brasileiro ele trabalha, ele levanta, trabalha e vai para casa. Agora, nem todos agem dessa forma, porque outros já agem completamente diferente, cometendo delitos, cometendo um monte de faltas graves que não são bem vistas na sociedade. Crimes contra a vida, eles são julgados pelo Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri sempre teve problemas. E nós não temos pena de morte exatamente por um problema de um Tribunal do Júri. Aqui eu vou contar para o nosso ouvinte, né, porque a gente como advogado sabe, mas eu vou contar para o ouvinte, que é o seguinte, o Mota Coqueiro, ele foi acusado, ele era um fazendeiro, ricaço, muito rico, senhor de fazenda de café, lá em Macaé, e ele foi acusado de matar uma família de colonos. E a imprensa começou a chamar ele de fera de Macabu. E fala daqui, fala de lá, fala de lá. O júri foi completamente direcionado e ele foi condenado à morte. Quando tudo vem à tona que ele é morto, jurando inocência, e depois, anos depois, se descobre que estava errado, e tudo vem à tona, o D. Pedro II suspende a pena de morte, e na mudança do Império para a República, eles extinguem a pena de morte, porque o D. Pedro falava que o brasileiro ele é muito afoito em condenar. Quer dizer, até que ponto nós estamos com um tribunal do júri menos sujeito a opiniões que nem aquele que condenou o Mota Coqueiro, e até que ponto nós vamos ter também a necessidade de não implantar penas pesadas como a pena de morte, para não ter um problema como aquele. Como você vê esse caso? Faço uma pergunta. O que adiantou a morte do Mota Coqueiro? Adiantou alguma coisa para a sociedade? Não. Por quê? Porque durante todo esse tempo que você está falando, que é do Império, houve vários outros delitos de competência do Tribunal do Júri e que não houve a pena de morte, mas houve o crime. Então, a pena de morte no Brasil só seria um atraso. Por quê? Porque a verdade quem dá
Uma sentença num tribunal do júri são pessoas leigas. Não se esqueçam isso. Pessoas leigas. Pessoas da sociedade, que são feitas no começo do ano, são pelo juiz de direito. E elas é que vão te julgar durante o ano todo. Essas pessoas vão te julgar durante o ano todo. E aí, me diga você se existe nessas pessoas. Porque as pessoas que o juiz escolhe durante o ano, essas serão as pessoas que vão julgar todo mundo durante o ano. Nenhuma delas pode ter ou terão um conhecimento jurídico plausível para poder te explicar por que ela deu aquele voto. Ah, sim. E veja bem, a questão lá do Mota Coqueiro foi que os jornais começaram a chincalhar o Mota Coqueiro durante o julgamento. Hoje em dia nós não temos só os jornais, nós temos a internet, Facebook, TikTok e Kawaii. Quer dizer, piorou a situação? No meu ponto de vista, sim. E como se faz? No meu ponto de vista, eu acho que o processo penal, principalmente, deveria iniciar como era feito antigamente. O investigador ia atrás da pessoa, via se foi preso em flagrante ou não. Se foi preso em flagrante, já ia direto para o delegado de polícia. O delegado de polícia abriu um inquérito, abriu um inquérito, levava, ouvia-se as testemunhas, fazia o arrolamento todo. E aí o que acontecia? Levava para o promotor. O promotor via se tinha indício de prova, indício de crime ou não. Se tinha, mandava seguir. Se não tinha, pedia o arquivamento. E assim prosseguia a ação penal. E o que se faria com o Tribunal do Júri e essa influência da internet? Tiraria, colocaria juízes mais experientes, com mais conhecimento? Não acho que esse é o caso. Eu acho que juízes têm. Agora, eu tenho uma vaga impressão de que os jurados deveriam ser trocados. Jurados deveriam ser estudantes de direito, que estariam pelo menos no quinto ano de direito, e que tivessem, pelo menos, no mínimo, um conhecimento jurídico. Então, ele estando no quinto ano de direito, ele já tem um bom conhecimento jurídico. E aí ele teria condição de dar uma absolvição ou uma condenação, porque é o corpo de jurado é quem vai condenar ou vai absolver, e não o juiz. E aí vem uma outra questão que é a seguinte. Veja, a gente está falando tanto no Tribunal do Júri, e é o seguinte, o povo fala, mas quem matou, mas qualquer pessoa em sociedade pode matar outra pessoa, né? Sim. Ele pode falar que não rouba, ele pode falar que não vai bater, ele pode falar que não vai atropelar, mas matar, ele pode matar. Isso é verdadeiro? Todo crime pode ser, tanto furtar, como matar, como roubar, são todos crimes distintos. Então, todos eles podem acontecer. O ameaçar, ou a lesão corporal. Mas o matar, qualquer pessoa pode matar? Qualquer pessoa pode matar. Até num acidente, se fosse o caso.
Exatamente, como acidente de trânsito. Tem os acidentes de trânsito que são ou por culpa, por negligência, imprudência ou imperícia, ou por dolo, que é omissão ou vontade do resultado. Então, quer dizer, por isso tem que se tomar cuidado com o tribunal do júri. Demais, demais. O tribunal do júri são leigos que dão uma sentença, que sentenciam a pessoa se ela é culpada ou se ela é inocente. Agora, nos outros delitos, são vários outros, porque são só 4 tipos de crimes que é de competência do tribunal do júri. O restante não. Então, esses 4 crimes que são de competência do tribunal do júri, é esse pessoal que não tem conhecimento nenhum da lei, é que vão te julgar. Julgar você, julgar-me, julgar outras pessoas e assim por diante. Julgar o mundo inteiro. Bom, hoje nós ouvimos novamente o advogado e colunista aqui do site, o jornalista também, Dr. Valdemar Doria Neto, sobre crimes, principalmente em relação à prisão e ao homicídio. Nós voltaremos em outra oportunidade com mais questões penais. Uma boa tarde, ouvinte, e até a próxima.